Gostaria de agradecer a organização do evento. A organização do evento pelo convite, representando o meu serviço da Santa Casa de São Paulo. Cumprimentar os meus amigos o André Pedrinelli, o Paulo Lobo e o Moisés Cohen pelo sucesso do evento. Vamos falar de lesões musculares. Nós sabemos que elas representam 1/3 de todas as lesões do futebol e são responsáveis por 1/4 dos afastamentos dos times, dos jogadores do jogo. Já começou não rodando. Bom, a avaliação inicial nós temos que ver como é que foi o trauma, que tipo de trauma que o indivíduo sofreu para poder falar da lesão muscular. Nós não vamos dizer aqui, falar nada sobre o metabolismo da célula, tipo de célula 1, 2, etc. Nada disso, nós vamos falar exclusivamente da lesão muscular. O importante então é a avaliação inicial, o exame físico, constatar as alterações, somente na pele, as lesões como um gap na lesão muscular, utilizar os métodos de imagem como o ultrassom, que é um dos métodos mais fáceis que nós temos, de bom diagnóstico, é um método que a gente utiliza constantemente, somente para acompanhar as lesões. Sem dúvida nenhuma, a ressonância magnética é o melhor exame que serve para a gente diagnosticar as lesões associadas e única vantagem é que ela tem um alto custo. Porém, atletas de alto nível, isso é muito importante que a gente tenha. Para falar de lesão muscular, nós temos que primeiro classificá-las e com isso a gente vai poder saber quanto tempo vai demorar para tratar e qual é o prognóstico dessa doença. Os tipos de lesão, nós temos vários tipos de lesão e as traumáticas por estiramento são as mais frequentes dentro do futebol. Nós podemos dividir ela no grau 0, que é aquela lesão subclínica, aquela mialgia que cessa em poucos minutos, em poucas horas, o indivíduo está bom. A de grau 1, uma contratura um pouquinho mais forte, onde a gente vai encontrar uma discreta alteração muscular local, às vezes não existe hematoma nenhum, um edema entre as fibras musculares. A de grau 2 são as mais comuns, as mais frequentes, onde o quadro clínico é mais importante e ela comete entre 5% e 50% daquele grupo muscular. A atividade normalmente é interrompida. No grau 3, a gente dividiu também em 3 e 4. 4 a gente considerou lesão total. No grau 3, as lesões de mais de 50%. Existe uma interrupção imediata do esporte, o indivíduo não consegue mais fazer absolutamente nada. O ultrassom é positivo, juntamente com a ressonância magnética, e existe a formação do hematoma intramuscular. A grau 4 a gente considera como uma ruptura total, e todos sabem que isso demora muito mais para ser tratado. Dentro das lesões traumáticas, nós temos as lesões que são as contusões, que também ocorrem muito no futebol, provavelmente por trauma direto. A hérnia muscular, que é uma ruptura da fáscia superficial, e que o tratamento muitas vezes não precisa fazer absolutamente nada. E a laceração muscular, que não vem muito ao caso no futebol, porém são as lesões nos esportes com ferimentos penetrantes. As lesões musculares podem ser também classificadas como atraumáticas, como a dor muscular tardia e as câimbras. A dor muscular tardia ela acontece somente em atletas destreinados ou então que vão praticar esportes de longa duração, de resistência e de explosão. Ela não tem relação nenhuma com a fadiga muscular e seu pico de intensidade é entre 24 e 48 horas. E as câimbras, que todo mundo sabe o que é, nós temos que lembrar que existem 6 tipos de câimbras, classificada pela Universidade da Califórnia, de San Diego, na Califórnia. É a sem causa aparente, que é principalmente a cãibra noturna dos idosos e as relacionadas ao exercício. As que têm alterações do neurônio motor. As hereditárias, não podemos esquecer que existem famílias inteiras com cãibras que são hereditárias. As alterações metabólicas na uremia, no hipotireoidismo, na diminuição do volume extracelular, na transpiração intensa, na hemodiálise. E nunca esquecer também, somente no quem lida com atleta, na medicamentosa, hoje no uso dos medicamentos para baixar o nível de colesterol, eles provocam muita cãibra. Existe uma classificação que foi feita por um grupo europeu, chamada Classificação de Munique, que foi publicada em 2012, que tenta incorporar ou englobar tudo isso que eu já falei. Ele divide em 2 tipos, a por desordem funcional e por desordem estrutural. A funcional onde não tem lesão muscular, que são as fadiga, a dor muscular tardia, as lesões por alteração da coluna, da medula, ou então por alteração do nervo periférico, e as neuromusculares de origem do músculo local, que são as câimbras. E as de desordem estrutural, que são as que ocorrem com lesão da fibra muscular, que são as que a gente acabou de classificar como grau 1, 2, 3 e 4. A menor, a moderada e a total. Então, nada mais é do que uma classificação que tenta englobar tudo aquilo que a gente já falou. Esse trabalho, publicado em 2013,
ele tenta validar essa classificação. Ele estudou 31 times de futebol masculino da Europa, ele encontrou 393 lesões da coxa. Essa classificação é exclusivamente para lesões do membro inferior da coxa. 33% funcional e 67% estrutural. E o tempo de afastamento, é lógico, como era de se supor, ela sempre foi maior nas lesões estruturais. Como está mostrando o gráfico, as lesões estruturais, dependendo do grau, 1, 2 ou 3, o tempo de afastamento do jogador é muito maior. Um outro trabalho publicado em 2011, um estudo prospectivo de entre 2001 e 2009, com atletas de futebol profissional, encontrou 2.908 lesões musculares, que correspondiam a 31% das lesões. Ela era mais ou menos 0,6 lesões por jogador e 6 vezes maior nos jogos do que nos treinos. Porém, o número de lesões do treino era maior porque o número de treinos era muito maior. Então, as lesões musculares correspondem a 1/3 de todas as lesões e 92% delas ocorrem nos flexores, nos adutores, no quadríceps e na panturrilha, nessa ordem. As lesões são mais frequentes no fim de cada tempo, principalmente por causa da perda de contração excêntrica dos músculos isquiotibiais, a menor incidência em gramados artificiais e em jogadores mais jovens, que foi a mesma conclusão que Moisés e seus colaboradores chegaram no trabalho publicado em 1997 na Revista Brasileira de Ortopedia, onde ele encontrou 964 lesões, 34,5% na coxa e 39,2% eram lesões musculares. E as conclusões eram que as lesões musculares eram mais frequentes nos jogadores mais jovens, elas apresentavam menor incidência, maior incidência em jogadores de meio de campo e ataque, e as lesões dos membros inferiores, é claro, com maior frequência. E as lesões sem contato foram as mais frequentes, são as lesões por estiramento, como a gente acabou de falar, e as lesões do futebol, de maneira geral, foram umas lesões com pouco afastamento do jogo. Nós temos um projeto Diretrizes, publicado em 2012 pela AMB em conjunto com a SBOT, na lesão aguda dos músculos isquiotibiais no atleta de alta performance, que é mais ou menos por onde eu baseei para fazer essa aula para vocês. O tratamento todo mundo já conhece, eu vou falar de maneira rápida. A primeira semana é o Price, o protocolo Price, que todos nós utilizamos. Por que a crioterapia é importante? Porque ela baixa de 3 a 7 graus a temperatura do músculo da região intramuscular e diminuindo assim o afluxo sanguíneo. A mobilização, o taping e o repouso são importantes dependendo do tipo de lesão. Na fase aguda ainda, nós temos a colaboração do fisioterapeuta. A gente fala, mas manda para a fisioterapia, o que será que ele faz? Então, na fase aguda, o fisioterapeuta é importante com alguns aparelhos, por exemplo, na corrente unidirecional de Bernard, para a drenagem da equimose, para a diminuição daquele hematoma. A corrente interferencial vetorial, que é o TENS, para melhorar a analgesia. O laser de baixa potência, que ele também tem uma ação anti-inflamatória. Importante evitar o ultrassom na fase aguda, porque ele inibe a agregação plaquetária. E, a partir disso, o laser também ele é importante como efeito cicatrizante, direcionando as fibras na cicatrização. Os exercícios isométricos e isotônicos são introduzidos de maneira gradativa. É muito importante que tenhamos em mente que a mobilização precoce ela aumenta a neoformação capilar na área lesada e melhora a regeneração das fibras musculares e orientando a formação dessas fibras musculares. Na segunda e na terceira semana, a gente começa aumento da flexibilidade e é muito importante a gente exercitar os músculos isquiotibiais com o quadril em extensão, porque assim a gente consegue recrutar todas as fibras musculares. Entre a quarta e a quinta semana, esse aumento é progressivo, o indivíduo já começa no trote, já começa no treino em campo e o treino do gesto esportivo. Isso é, de uma maneira geral, as lesões de grau 2, que são as mais frequentes que nós temos. E quando é que o indivíduo pode voltar ao esporte após uma lesão muscular? Quando ele tiver uma ADM completa, uma força pelo menos 90% igual ao lado contralateral, o treinamento específico dele deve ser completamente sem dor e o teste do cinético com uma diferença menor do que 10%. O tempo médio, que vocês estão vendo aqui no grau 1 é de 1 a 2 semanas, no grau 2 de 3 a 4 e no grau 3 de 8 a 12 semanas. Então, isso é mais ou menos porque vai depender de cada jogador, de como ele responde à terapêutica e de como ela é realizada. Existem ainda algumas terapêuticas coadjuvantes que nós podemos usar, como anti-inflamatório, podemos usar nas primeiras semanas.
o uso no curto prazo ele é benéfico para o indivíduo. Os glicocorticoides devem ser evitados e temos também alguma terapia de câmara hiperbárica que aumenta a oxigenação local, aumentando ainda a regeneração muscular. Do PRP, existem muitos trabalhos ainda em andamento sobre o PRP, se ele é bom, se ele não é, se ele tem alguma coisa a ver com a regeneração muscular. Nós também temos um trabalho em andamento, por enquanto nenhum resultado ainda específico. Será algum lugar para o tratamento cirúrgico nas lesões musculares? Os livros que a gente pode ler, os livros a gente vai ver que tem a indicação na lesão total do músculo, nos arrancamentos. Como é isso? Por exemplo, nesse caso, esse paciente teve uma lesão total da musculatura posterior da coxa. Vocês vejam a ressonância magnética dele. Não é o jogo é só para mostrar como isso ocorre. Porém, esse paciente, após 3 meses, tinha um isocinético com uma perda de força de 22%, de 22%, e o indivíduo hoje em dia voltou à atividade normal sem absolutamente tratamento cirúrgico nenhum, apesar de ter uma lesão total da musculatura. Eu trouxe aqui 2 casos clínicos que nós tivemos no ano passado, que eu acho muito interessante e esclarecedor, referente ao tratamento cirúrgico das lesões musculares. Esse é um indivíduo de 16 anos, atleta do futebol da categoria de base. Ele tinha dor na região posterior da coxa há 9 meses. Ele veio ao nosso serviço depois de 5 meses já em tratamento. Ele tinha dor e não foi feito inicialmente absolutamente nada. Mandaram fazer gelo e ponto final. Depois de 3 meses, foi feita uma radiografia, foi feita ultrassom, ele foi fazer a fisioterapia e continuava com dor. Ele tinha uma dor importante, a extensão ativa e a flexão passiva do quadril direito, com o joelho estendido. E dor à flexão resistida do joelho e a palpação da região posterior da coxa direita. Chegou ao nosso serviço, também tentamos tratar de maneira clínica, sem resultado. Esse era o raio-x, então às vezes uma lesão muscular requer uma radiografia, isso é importante a gente mostrar. Aqui está a tomografia, o arrancamento da tuberosidade isquiática que ele apresentava. Vejam dos 2 lados, comparativamente. A ressonância magnética. E o teste isocinético dele tinha um déficit de 52%. E o indivíduo tinha dor e não conseguia mais praticar atividade esportiva. Então a conduta seria provavelmente um tratamento cirúrgico. Como não tínhamos experiência, fomos à literatura procurar o que a literatura falava sobre esse tipo de coisa. A primeira vez, esse primeiro foi descrito em 1859, e a gente sabe que o mecanismo é para uma contração vigorosa excêntrica quando o quadril está em flexão e o joelho é em extensão. Esse núcleo de ossificação da tuberosidade isquiática, ele é visível aos 15 anos e ele se funde entre 20 e 25 anos de idade. Então esse é mais ou menos o movimento em que faz a lesão. E o que a gente poderia fazer? Operar, continuar tratamento conservador? Se operar, ele volta para a atividade esportiva? Qual via de acesso a gente utilizar e quais são os riscos? Aí, novamente, voltamos à literatura e encontramos uma série de trabalhos, esse publicado em 2011, em que mostrava que o tratamento cirúrgico era muito superior ao tratamento conservador e esse tratamento cirúrgico na fase inicial era muito melhor e tinha os resultados muito melhores. Outro trabalho dizia a mesma coisa, que o reparo cirúrgico tinha um resultado muito melhor com volta à atividade física total. E assim por diante, todos os trabalhos foram feitos. Como a gente não tinha experiência de operar, fomos a fazer um estudo anatômico. Vocês estão vendo aqui o glúteo máximo, o nervo ciático, abertura na região inferior glútea. Aí, mais uma peça, aqui a tuberosidade isquiática, os tendões isquiotibiais, glúteo máximo divulsionado, nervo ciático. Aqui a desinserção da tuberosidade dos isquiotibiais. Aqui a incisão do paciente. Aqui o resultado pós-operatório, foi fixado com 3 parafusos. Aí o paciente com 3 meses de pós-operatório, já fazendo todos os exercícios e completamente assintomático e sem limitação absolutamente nenhuma. Isso nos mostrou e logo em seguida recebemos outro paciente de 15 anos de idade, só que esse tinha dor da mesma maneira, o mesmo tipo de trauma, com 4 semanas de evolução apenas. Foi diretamente submetido a tratamento cirúrgico. Aqui está a radiografia inicial. Então, aí está a tomografia 3D desse paciente, com arrancamento da espinha. Tratamento cirúrgico, fixado novamente. A incisão dessa vez um pouco menor, a gente já estava mais treinado.
E o paciente depois com 2 meses andando sem dor e sem limitação nenhuma. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado.